15 de dezembro de 2021, começa agora aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, primeira edição, são 7h02 em Campos, sejam todos bem-vindos, uma ótima quarta-feira a todos, vamos às principais informações desta manhã, para você já sair com tudo em dia aí sobre tudo o que está acontecendo em Campos e região. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa e logo mais reprise na Plena TV às 17 horas. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais um dia de tempo parcialmente nublado, a claro, sem previsão de chuva, mas com máxima de 31 graus e mínima de 23. Faz calor hoje, agora já aqui no centro, registrando 25 graus neste momento a temperatura. No programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o médico cardiologista e presidente da Unimed Campos, Leonardo Ferraz, saber um pouco sobre essa pandemia da Covid em Campos, agora com a nova variante Ômicron, um pouco também sobre os planos de saúde que têm sido alvos aí de grandes grupos e também dessa crise econômica que afeta todo o brasileiro. E uma perspectiva da Unimed com o crescimento do Porto do Açu. Nós já contamos com a presença do Dr. Leonardo, muito obrigado. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia. Vamos às manchetes aqui do jornal e já a gente conversa com o senhor, doutor. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje é quarta-feira e quarta-feira não é dia de jogo do Mengão só não, é dia do jornal Folha da Manhã nas bancas de toda a nossa cidade e também nas casas dos assinantes. E na manchete principal hoje do jornal Folha da Manhã impresso, TRE inocenta Vladimir e Bruno de envolvimento com o tráfico. Só a submanchete aqui. Denúncia foi do PSOL em 2018 e dizia que os dois tiveram apoio de facção para a campanha no Eldorado. Ainda no jornal Folha da Manhã, ponte com as marcas do abandono na Lapa. Risco para a população. Justiça marca leilão do Arizão para março. Com dívida trabalhista, o estádio pode ir a leilão. Câmara vota LOA e pacote com projetos do Executivo. Recursos do Rio de Janeiro chegam a 6 hospitais de Campos, quase 23 milhões de reais. E ainda, clima de Natal, mudanças no trânsito e cartas para Papai Noel são destaques aqui da capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Para fechar as manchetes, OAB eleita avalia 1 ano de Vladimir e também projeta 2022. Está na página 4, no ponto final. Prefeitura paga a segunda parcela do 13º hoje, é a Prefeitura de Campos. Bom, essas manchetes, e aí tem as colunas, tem todos os artigos, tudo aí no jornal Folha da Manhã, numa banca próxima a você ou na sua casa, né, para você que é assinante do jornal Folha da Manhã. Deixa eu trazer o bom dia aqui e agradecer de antemão aí, já pela presença conosco nesta manhã, do médico cardiologista, presidente da Unimed Campos, que nos honra aqui com sua presença, Leonardo Ferraz. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia, muito obrigado mais uma vez. Bom dia aos ouvintes da Folha FM, bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio. Estou aqui para a gente seguir na nossa conversa. Tá certo. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e já também, nesse bom dia, pedir a você, Aloysio, para começar essa entrevista com o médico e ele que é presidente da Unimed Campos e também o oficial da reserva militar.
do Corpo de Bombeiros. Já atuou aí muito tempo em Campos também. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, primeira edição. Sempre bom contar com você aqui nesse programa. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Leonardo. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Bom dia especial às duas categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada, que são os taxistas e motoristas aplicativos, comemorando aí uma redução do preço do combustível, né, que foi anunciada, Deus sabe como, pelo presidente, já que a Petrobras é uma empresa estatal, né, mas o presidente anunciou numa entrevista ao Poder 360 que ia haver uma redução, de fato houve, né, agora resta saber há quanto tempo essa redução vai durar, né, com a disparidade imensa entre real e dólar, e a moeda internacional é o dólar, né? O petróleo é uma commodity sempre avaliado em dólar, e o câmbio descontrolado do jeito que está, com a grande inflação brasileira, a perda do poder de compra do real, acho difícil, infelizmente, que isso se mantenha, mas enfim, o fato é que teve uma redução e é motivo de comemoração aí não só para os taxistas e motoristas de aplicativo, como para todos os setores que vivem, né, de veículos de combustível fóssil. O que também é uma realidade que o mundo está se adaptando. Foi eleito pela Time a maior personalidade do mundo, o dono da Tesla, né, que é uma empresa que tem apostado sobretudo em carro elétrico, né? Parece ser o futuro, um reflexo presente já da maior fortuna do mundo, um cara que brinca de lançar foguete para o espaço hoje, mas vamos ver quanto tempo isso vai chegar aqui ao país, né? A realidade nossa ainda é combustível fóssil, e deve ser durante algum tempo ainda. Isso posto, Leonardo, tem várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa de vídeo com blog Opiniões, e do tema inicial, que a gente divide sempre a entrevista em 3 temas, 3 blocos, um tema por bloco. A Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus Tabapuana, ex-colega da FAFIC, estiver ouvindo, um beijo, Silvana. Ela pergunta aqui a você: doutor Leonardo, como vocês estão se preparando para essa nova variante? Há procedimento para a Omicron? E sobre os planos de saúde, como o senhor analisa a alta dos mesmos, sendo que a crise econômica é latente e muito mal, é latente e muita gente mal consegue comer? Como faz para ter um plano de saúde que é muito caro? Bom dia, Leonardo. Bom dia. Bom, Luiz, eu acho que em relação à variante, né, a Ômicron, ela está sendo encarada como Covid-19, como qualquer outro, como as outras variantes, a Delta e a variante inicial, e o vírus inicial. Então, assim, os procedimentos que nós fizemos inicialmente para enfrentar a Covid-19, eles continuam e assim continuarão, né? O que a gente recomenda realmente é a vacinação, porque os estudos mostram que, apesar de essa variante Ômicron ainda tem um pouco de resistência, as formas graves da doença nos pacientes vacinados, elas são menos frequentes. Então, vacinação ainda é o caminho para a gente enfrentar isso aí. E a gente, durante a pandemia, a Unimed Campos, enquanto instituição privada, ela montou um comitê de crise e criamos várias estruturas apensas ao hospital para que a gente pudesse fazer um centro de referência para tratamento de síndromes respiratórias. E isso continua, né? Não mais separado do hospital, mas dentro da unidade hospitalar, porque os casos diminuíram muito. Desde 3 de novembro, a gente não tem um caso novo de Covid dentro do nosso hospital, mas não temos nenhum paciente internado lá com Covid. Ainda não sofremos o impacto da variante Ômicron, mas estamos preparados para enfrentar, né? Em relação ao plano de saúde, na verdade, não houve aumento, né?
a ANS nos aplicou um deflator de 8,1% para planos de saúde individuais e familiares, né? Ela diminuiu o valor dos planos de saúde e ela, em 2020, ela cessou o pagamento dos aumentos que foram referentes a 2019. Então, nós ficamos um ano inteiro sem aumento de pessoas familiares e planos de saúde familiares individuais, e agora nós estamos pagando, estamos tendo esse deflator. Isso aí, houve uma diminuição na receita na casa de 5 milhões ano, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é difícil a gente enfrentar essa realidade, mas a gente tem evoluído com estudos para a produção de produtos, planos de saúde que a gente chama de low cost, né, que é de custo menor, para a gente tentar abarcar a maior fatia de mercado possível em relação a plano de saúde. A gente tem que lembrar que 75% da população no Brasil não tem plano de saúde. 25% da população somente é atendida por plano de saúde. Então, acredito, assim, essa fatia da população que está realmente na linha da pobreza, com a fome, que a gente tem visto hoje, eles não participam da saúde suplementar. Já não participavam, né? Então, a gente tem que fortalecer realmente o público para que a saúde suplementar sobreviva de uma forma mais harmônica, o público e o privado. Leonardo, seguindo essa linha ainda de combate à Covid, e aí o senhor fala aí, eu tive até uma passagem lá pela Unimed com meu filho, vi a parte externa que foi montada, que por sinal foi dentro daqueles critérios do tudo novo, né? Tudo muito ainda sem conhecimento, mas eu gostei muito, aliás, fico aqui até o reconhecimento. Era uma parte externa, toda aberta, coberta, né? Não tinha nada fechado. E depois, então, é que entrava para os consultórios, né? Então, graças a Deus, meu filho teve também essa Covid, mas foi leve, mas lá foi tudo resolvido. E seguindo também aqui ainda, aproveitando essa fonte aí do grupo, tem aqui o Sávio Gomes, que é radialista e jornalista, e ele deixa aqui uma pergunta para o senhor. Prezado doutor Leonardo, segundo matéria recém-publicada em O Globo, pessoas vacinadas nas 2 doses com AstraZeneca e com reforço, por exemplo, da Pfizer, não teriam anticorpos suficientes para barrar o Ômicron. Outras, entre aspas, combinações ainda estão sendo estudadas na Grã-Bretanha. Qual deverá ser, neste caso, a prevenção a ser proposta? Na verdade, Cláudio, assim, os estudos mais avançados em relação à vacinação e em frente a essa variante Ômicron estão na África do Sul, né? Então, lá se observou que realmente 2 doses da vacina Pfizer, né, não teriam cobertura suficiente para enfrentamento de anticorpos para a variante Ômicron. Mas parece que com uma dose de reforço da Ômicron... Desse artista que está aí. Deixa eles ir aí. Deixa ele participar. É uma cadelinha, uma filhotinha minha aqui que ela é danada. Chama ela aí para perto aí de você que ela vai parar de latir. Como é que é o nome dela? Serena. Serena. Espetacular esse nome. Mas eu estou só na dúvida do seguinte: o senhor falou 2 doses da Pfizer. Da Pfizer não teriam anticorpos. Isso na África do Sul, né? O estudo da África do Sul. Ainda não não criariam anticorpos suficiente para a variante Ômicron. Mas com a dose de reforço, isso aumentaria para até 75% de cobertura contra a variante Ômicron. O que a gente sabe, na verdade, é que a vacinação ela é a forma de proteção das formas graves da doença. Então, apesar da variante Ômicron ela ter parece ter um índice de infecção maior do que as outras, a vacinação, mesmo com 2 doses, teria uma proteção contra as formas graves da doença. Então, isso para a gente é bastante importante. O caminho é esse.
né? A gente tentar vacinar, fazer dose de reforço, manter as medidas higieno-sociais, que a gente sabe hoje em dia, evitar aglomeração, utilizar máscara, usar álcool gel. Então, tudo isso continua, né? Para a gente poder diminuir o impacto dessa vacina, dessa doença. Né? Vê seu microfone, Luiz, por gentileza aí. Desculpa, perdão. Para dar mais espaço para a Serena. A Ômicron, desde que ela teve o seu RNA, né? Vírus RNA, decodificado pela África do Sul e foi anunciada, tinha muita expectativa, realmente parece que tudo indica, é o que você está falando mesmo, Leonardo, ela é mais infecciosa e menos letal. Tudo indica que seria isso. Ocorre que ela foi classificada pela OMS como variante de preocupação, né? Só que ela, nessa semana, a gente abriu com o mundo todo em suspense, que o primeiro caso de óbito, a variante Ômicron, foi detectado na Grã-Bretanha. E aí, né, é aquele velho ditado, né? Quem tem medo. Se levou uma morte, pode levar mais. Que dados a gente tem desse paciente britânico que chegou a óbito? Ele foi vacinado com 1, 2, 3 doses ou não? Luiz, eu não tenho detalhes sobre esse paciente. Não sei o nível de comorbidade que ele tinha, não sei se estava vacinado ou se não estava vacinado. Eu não tenho esse detalhe. Eu ontem até pesquisei no site da Organização Mundial de Saúde, mas me parece que isso ainda está um pouco fechado para que se faça uma investigação melhor, né? Para se poder, até para evitar alarme e evitar uma disseminação de uma informação que não seja verdadeira. Então, eu não tenho certeza e não posso te dizer em relação a isso. Mas no mundo inteiro acendeu um sinal amarelo. Sim. Luiz, é importante que a gente esteja alerta para não correr com os riscos e os problemas que aconteceram da vez passada, né? Eu acho que a gente precisa estar alerta. Tem uma variante, ela realmente... o que acontece é que o mundo globalizado, as pessoas circulam no mundo inteiro. Então, o doente está entrando no Brasil sem um controle. A gente não sabe de onde está vindo. Pessoas estão vindo da África, estão vindo do Oriente Médio, estão vindo de onde elas vêm, sem um controle. A gente está num momento difícil. Então, a gente precisa ter cuidado. Realmente tem que ter cuidado. Agora, continue insistindo, vacinação. Se tiver que tomar a dose de reforço, tome a dose de reforço, que eu acho que esse é o caminho. Só para refazer aí, porque o Brasil teve digamos, 3 ondas da doença. A primeira foi a SARS-CoV-2 original, né? Veio da China, foi ali para o Oriente Médio, sobretudo Irã, Itália, Estados Unidos, desceu para o Brasil, foi esse, né? Traçado, sim. Seguiu. A segunda onda, que foi a mais grave no Brasil, foi uma variante própria, a P1, detectada em Manaus pela primeira vez, né? Então, foi a gente que desenvolveu ela, né? Ela foi aqui no Brasil, ela é manauara, ela é de Manaus, foi a que mais matou brasileiros. A terceira Delta, que é da Índia, a gente já estava com a vacinação já andando, então ela não matou tanto, né? E agora a Ômicron, né? E como é que você vê, Leonardo, por exemplo, essa coisa meio velada de Réveillon no Rio de Janeiro? Porque, olha só, você deve conhecer Copacabana, creio, conhece, né? Copacabana, você vai qualquer época do ano, não precisa ser carnaval ou Réveillon, se você sair ali do Forte, for até o Leme voltar caminhando, você vai ouvir língua do mundo inteiro. Acho que você vai ouvir língua do mundo inteiro. Quer dizer, você tem gente do mundo todo ali, fora desses grandes eventos. Você imagina num grande evento desse que tem 2 milhões de pessoas na beira da praia. E aí não é só o Omicron, todas as cepas desenvolvidas em todo lugar do mundo vão estar juntas, com 2 milhões de pessoas com o nome no cangote uma da outra, numa doença que passa por contato no mesmo dia.
Sim. E pode ser desse caldeirão? Eu fico impressionado, assim, como que as autoridades não pensam na consequência, né, de uma atitude. Na verdade, estão pensando muito mais no ponto de vista econômico, né, do que no ponto de vista de saúde pública. Você não tem dúvida disso. Agora, isso vai ter consequência. E o Rio hoje vive uma epidemia de H1N1 também. Então, assim, com o sistema de saúde já começando a entrar em colapso, pelo menos as emergências. Se você junta as duas coisas, o negócio aí vai ficar muito pior do que a gente imagina. Então, assim, eu se tivesse o poder de fazer alguma coisa, eu falei, não tem Réveillon. Cada um que faça seu Réveillon na sua casa, com seus grupos familiares, infelizmente, até isso passar, entendeu? Mas não é esse o pensamento generalizado, né? E como é que a gente tem todos os casos novos, desde que a Omicron foi anunciada, estão sendo analisados no laboratório da UFRJ em Macaé, encaminhados aqui de Campos que eu falo, né? Os primeiros casos a gente tem uma semana, 10 dias, mas eles levam 25, 30 dias úteis. Com o festa de Réveillon, você vai levar por 40 dias, não mais, né? Então a gente vai ter o resultado desses testes lá no início de janeiro, na verdade, na primeira quinzena de janeiro. Até lá a gente não sabe de nada, a gente não pode afirmar hoje. Tem Ômicron em Campos e não tem Ômicron em Campos. É leviano afirmar uma coisa ou outra. Mas como é que vocês da rede particular, da rede pública, da rede conveniada, estão se preparando para a possibilidade, que é inevitável, que vai chegar, vai, né? Como é que vocês estão se preparando para isso, Leonardo? Luiz, na verdade, a gente está se preparando como foi na primeira onda, né? Estamos fazendo as mesmas atividades, nós temos as equipes já. Hoje em dia, as equipes elas têm muito mais expertise para o manuseio desses pacientes. Então, a gente está com a mesma... A gente desativou lá o nosso centro de atendimento lá destacado do hospital, porque o número de casos foi caindo e não fazia sentido a gente manter lá do outro lado. Mas nós estamos com ele preparado para caso haja uma nova onda, a gente reativar e continuar com as mesmas... com a mesma modus operandi que a gente tinha antes. O que aconteceu? A gente conseguiu, nesses casos, pacientes mais leves, a gente tinha pacientes em telemonitoramento, paciente era atendido lá, e os pacientes que não tinham gravidade suficiente para internar, né, eles eram encaminhados para casa e a gente tinha um telemonitoramento que ficava monitorando o paciente a princípio de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, e qualquer sinal de descompensação voltava para dentro do hospital. Então, a gente mantém essa mesma estrutura em stand-by. Qualquer momento, a gente reativa ela para poder atender os pacientes. A gente já tem, hoje, o que a gente passou de sufoco em relação a desabastecimento, principalmente de medicamentos chamados kit de tubação, de EPIs. No início, a gente teve um desabastecimento, porque todo mundo procurando, os preços subiram até 800%, a gente teve que importar alguns medicamentos, né? E hoje em dia a gente já tem o nosso estoque preparado para caso haja algum tipo de descompensação, a gente entrar com as nossas medidas. A Covid matou muita gente, né? A Covid realmente, quando você olha assim em perspectiva, parece como esse tornado que passou aí no meio oeste dos Estados Unidos, né? Ou uma guerra propriamente, né? Parece uma guerra. Perdemos pessoas de várias áreas. Entre elas, perdemos o grande idealizador aí da Unimed, né? Que fosse o primeiro presidente, que foi Malcolm Salem. Como é que vocês, da categoria médica e da Unimed propriamente, e aí não falo do lado médico, mas falo do lado humano, reagiram a tanta perda?
Foram não, né? Estão sendo tempos difíceis, né? A gente teve perdas de colegas, de amigos, de familiares, e hoje a gente vê que o índice de médicos com quadro de burnout, depressão, de todos os tipos de distúrbios psicológicos está muito alto. Então a gente está bem abalado ainda, e a gente sabe que a doença faz parte da natureza, nós como médicos, mas quando a gente começa a enfrentar um quadro tão catastrófico, tão perto da gente, né? Muitas vidas sendo ceifadas, a gente entra num quadro meio de colapso, né? A gente fica extremamente abalado. Então, são momentos bastante difíceis, e eu aproveito aqui esse momento para realmente externar a minha solidariedade a todos os profissionais que trabalharam na Covid-19, porque realmente enfermagem, médico, fisioterapeuta, todas as áreas de saúde, todos os profissionais envolvidos na área da saúde, porque realmente foram momentos muito difíceis, e a gente tem que superar. Nós vamos superar isso aí, e o tempo vai cicatrizando essas feridas que foram abertas. É muito, muito complicado, e não vai ser mais como era antes, nunca, né? Inclusive esse procedimento hospitalar, naturalmente não vai ser mais como era, né, doutor? Na verdade, o brasileiro tem o que a gente chama de cultura hospitalocêntrica. O que é isso? Ele, qualquer pequeno sintoma dele, qualquer desconforto, ele procura um hospital. E isso, durante a Covid, meio que desapareceu, né? Porque as pessoas tinham medo de ir ao hospital, né? De se infectar, de ficar doente. Então, assim, eu creio que a gente precisa encontrar o meio termo, né? As pessoas precisam entender que o hospital é para uma determinada necessidade, né? E para determinados momentos. E eu acho que isso a gente vai ter que trabalhar, porque isso é uma questão cultural, né? E a gente precisa trabalhar isso aos poucos, porque realmente existe essa procura desenfreada, hospital a qualquer momento, ela ao invés de ser benéfica, ela é maléfica, né? Então a gente precisa encontrar o equilíbrio agora, nem tanto não ir, mas só ir quando necessário. Esse hospitalocêntrico, essa criação desse novo adjetivo, a gente não pode ficar com um já existente, não, hipocondríaco? Também, né? Muito complicado. Hipocondríaco é um grau mais... Mais elevado, mais avançado. Porque, na verdade, assim, as pessoas procuram. A gente vê isso aí, né? Teve uma época aqui que houve uma campanha no Ferreira Machado, só procure a emergência de Ferreira Machado quando for necessário e tal. E é verdade, mas tudo isso também mostra também uma deficiência da ponta, né? Se a gente tem a ponta absorvendo as necessidades de saúde da população, a gente não vai ter procura para o hospital. Essa procura para o hospital aconteceu porque, na verdade, pelo imediatismo de resolução de um problema que ele não consegue resolver na periferia, né? Então, acho que isso é uma coisa que melhora. Permite também, Campos aumentou muito com a instituição do PSF, né? Sim. Que aí o médico ia à casa da pessoa, acompanhava a pessoa, o paciente, o doente, sem esse tipo de acompanhamento, tem medo de ir ao hospital. A estratégia de saúde da família, ela é a mais eficaz. Eu sou fã de estratégia de saúde da família, porque você resolve na ponta, você conhece a necessidade socioeconômica de todo. Porque saúde não é tratar só a doença, né? Saúde vai muito mais além disso, é prevenção, é promoção, é recuperação, é reabilitação. Então, na verdade, o conceito de saúde, ele não pode ficar só, ficou doente, tratou. Esse é um pequeno pedaço. A gente precisa ter as estratégias de promoção, de educação, e o ESF, na Estratégia de Saúde de Família, ela é fundamental para isso. Hoje em dia, na Unimed, a gente tem um programa que é o Viver Bem, que ele está realmente focado nisso. Na verdade, ele está focado em prevenção.
e promoção. Então, a gente lá tem uma área de múltiplos profissionais, com cozinha experimental, com educação física, reabilitação cardiovascular, programa para tratamento da população 60 a mais, né? Não pode falar idoso, porque senão eu estou me encaixando aí, entendeu? Então, é 60 a mais. E a gente começa a fazer esse programa de prevenção, de promoção, de ensinar, né? Porque melhora a qualidade de vida. E o objetivo da gente é sempre melhorar a qualidade de vida. Doença, não tem jeito. A gente, enquanto ser humano, vai sofrer em algum momento, né? Mas qualidade de vida que é fundamental. Você saber encarar o momento que você estiver doente, saber encarar o momento que você está saudável e assim seguir a vida, né? Exato. Bom, são 7h33, eu vou pedir licença ao senhor, Leonardo, só para a gente fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua falando. Tem um complicador aí, próximo bloco já vira a chave, tem um outro assunto para a gente falar, outros assuntos, mas tem um complicador e de repente eu poderia tirar essa dúvida no próximo bloco. Tem um surto no Rio de Janeiro muito grande, aqui em Campos também não está tão pequeno assim, sobre essa questão de gripe H1N1. E aí, eu tô gripado, tô com dificuldade para dar aquela gripe, né, que derruba a pessoa. Procura o hospital ou não? Mas daqui a pouco o senhor responde a gente, próximo bloco, se for possível. E a gente então emenda aí com outros assuntos que a gente já pré-pautou aqui para o programa de hoje. São 7h33 no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.